A graça e a paz, amadas. Este é um convite para vocês, mulheres. Vamos mergulhar em Ezequiel 47, águas purificadoras. Um chamado às águas profundas. No Ministério Somos Um em Cristo. Hoje é o primeiro culto do ano, das mulheres. Eu vou ler Ezequiel 47, amém? Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde um lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me dava pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me dava pelos ombros. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que a margem do rio, à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, e entram no mar, e, sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estão em pé junto dele, desde Engide a Engraim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornarão-se-ão saudáveis. Será deixado para o sal. E junto ao rio, à sua margem, de um lado e do outro, nascerá toda a sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e as suas folhas de remédio. Amém, irmãs? Nós estamos falando aqui de um profeta do Velho Testamento. Esse profeta é o Ezequiel. Esse tempo era o tempo que o povo de Israel foi levado para o exílio babilônico. E esse profeta era filho de sacerdote. Ele também era sacerdote. E esse profeta, nós vemos que é um dos profetas maiores da palavra de Deus. O que eu quero dizer para as irmãs? Que hoje nós temos o dom de profecia. Mas esse profeta, ele vivia, irmãs, tendo visão. Foi o homem que mais teve visão, profeta Ezequiel, da parte de Deus. É maravilhoso o que ele viu aqui. Das águas, das torrentes das águas purificadoras. Eu quero mostrar Ezequiel falando na lei, mas eu quero mostrar a graça de Deus através dessa revelação de Ezequiel. Sabe, irmãs, ele já estava revelando algo
do Espírito de Deus. Essas águas que aquele homem chamou Ezequiel, vem comigo, vamos lá, para o lado direito. Os rios, essa cidade, Jerusalém, era uma cidade, o templo, ele mostrou o templo. Ele mostrou o novo templo para Ezequiel. Isso tudo ele estava vendo aonde, pastora? Ele estava tendo uma visão. E o que aquele homem chegou para ele e falou? Falou, vem comigo. Pegou um cordão de medir, 1 metro. Mediu 1000 côvados. 1000 côvados são 450, 500 metros. Mediu 500 metros. E aquela água era tão forte que ele ainda conseguia andar. A água deu aonde? Quem que se lembra da leitura? No tornozelo. Ele conseguia andar naquela água. Mas aqui fala que ele mediu mais, quanto, irmãs? 1000 côvados, que significa 500 metros. E a água dava aonde, irmãs? No joelho. Mediu mais, e era o rio, não podia atravessar. Já não podia atravessar, porque a água já dava onde? Nos lombos. Você imagina aquela água batendo, né? Nas costas de Ezequiel. Você viu que ele começou andando nas águas. Você viu que ele começou, deu no joelho, estava dando ainda para andar. Mas quando as águas começou a bater nos lombos, a água já estava levando ele já, né? Os pés dele já não alcançavam mais terra firme. Era hora de medir mais 1000 côvados. E era hora do que, irmãs? De mergulhar. Presta atenção, irmã, nas medidas. O que significa isso, pastora? Significa algo que quando você recebe Jesus, o que acontece quando você recebe Jesus? As águas ainda estão muito rasas. O que essas águas vai fazer? Essas águas chamam águas purificadoras. O que a água purificadora vai fazer, irmã? Ela vai limpar. Ela vai purificar. Ela vai transformar o nosso exterior? Não. A água vai trabalhar no seu interior. Mas aí as águas você já é o crente que dobra joelho. Você já é o crente que já se batizou. Você já é o crente que vem nos cultos. Você já é o crente que ouve a palavra. Você já é o crente que sabe orar. Então você dobra os joelhos. Porque o crente do tornozelo é um novo convertido, que acabou de receber Jesus. Que o Espírito Santo fez morada onde, irmãs? No coração dessa pessoa. E ele foi conduzido, ele se batizou, ele recebeu Jesus no coração, ele já recebeu a fé, mas ele ainda precisa de muita transformação. Ele ainda precisa de muita mudança exterior, irmãs? Não. Interior. Ele precisa de conhecer quem? O dono da água. Da onde que corria o rio? Corria do templo. Corria debaixo do templo. Corria do santuário. Então ele precisa agora do que mais? Então ele aprende agora que ele precisa orar. Que ele precisa ter uma transformação dentro dele. Quem que vai fazer a transformação, irmãs? Este homem que estava com Ezequiel. Quem que este homem será? Eu creio, irmãs, que esse homem representa Jesus Cristo. Amém? Graça. Eu estou falando de um profeta da lei, mas eu já estou mostrando o profeta da graça. A graça, ela veio através de quem? Jesus. E Jesus, ele vai nos falar sobre isso. Nós vamos ler um versículo aqui. Deixa eu achar aqui que eu não abri minha apostila aqui, mas vou abrir. Um versículo que fala que Jesus, ele é o quê? A fonte da água da vida. Olha só, nós estamos falando de águas, de profundidade, mas tem crente, irmãs, que ele não quer colocar os pés na água, porque o tempo todo ele tem medo. O tempo todo ele não quer
que Deus o transforme. E ele ainda vive na razão, vive na emoção, vive no sentimento. Sabe, irmãos, nossos maiores problemas estão na nossa alma. Porque a nossa alma, ela duvida. Ela gosta de muita coisa, mas para fazer mais a vontade da carne, do ego. Nós, mulheres, somos muito almáticas. Nós recebemos tudo que vem de fora. Qualquer coisa nós choramos. Qualquer coisa nós gritamos. Sabe por quê, irmãs? Por causa do sentimento. Pastora, o sentimento, ele é bom. Quando você está alegre. Quando você está feliz. Mas e quando você está triste? Aonde que o sentimento da gente entra, pastora? Entra na hora que você guarda raiva, você guarda ódio, você não perdoa. Você vai deixando uma sujeira dentro de si, do seu coração. Quando você se sente inferior, quando você acha que não consegue fazer nada, que não dá conta de nada, que você não conseguiu estudar, que você não fez uma boa faculdade, por isso que hoje você está sofrendo. Quando você olha para essas coisas, irmãs, que significa as coisas da nossa alma, que significa as coisas que são corrupção, sabia, irmãs? Que essas coisas, quando a gente lê Gálatas 5, coloca aí para mim. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Pode ir mais, irmã. 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Não é o que você quer mais, irmã. Por isso que Ezequiel falou daquele rio. Quando você vem para Jesus, irmã, não é mais para a sua vontade, suas emoções, os seus pensamentos, te dominar mais. Quem que tem que te dominar? O Espírito. Quem que é o Espírito aqui? O Espírito Santo. Se fosse o Espírito humano, seria uma letra bem minúscula. Pode colocar o outro, fazendo favor, Nádia. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, se você é dominada pelo Espírito, eu falei que ia falar da graça. Graça são pessoas que andam através do Espírito Santo de Deus. Porque você não precisa mais estar debaixo da lei. Pode mudar, 19. Porque as obras da carne, eu quero falar aqui para você o que é a obra da carne. Que você mesmo pode discernir na sua vida. O que é a obra da carne? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, é obra da carne. Impureza é obra da carne. O que será que é impureza, né, irmãs? Lascívias, pode pôr o outro. Idolatria, pastora, mas eu servo ao Senhor, mas tem muitas irmãs que têm idolatria. Feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Tudo isso faz parte do que, irmãs? Vamos ajudar eu a pregar? Da obra da carne. Aí passa para o outro, que é a corrupção. Inveja, olha aqui. Homicídio, bebedice, glutonaria, quando a gente come demais, e coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, o que vai acontecer? Não herdarão o reino dos céus. Tem mais um? Mas, deixa isso aqui para depois. Então, até agora, irmãs, nós falamos o que, pastora? De quando a gente vem para Jesus, de quando a gente começa a entrar no rio. O rio, ele veio para quê? Para limpar, para purificar, para santificar. Esse rio é para nos lavar. Mas para ele fazer isso, nós temos que colocar os pés nas águas. Nós temos que começar a nos colocar nas mãos do Senhor.
para que Ele faça a devida limpeza em nosso ser. Mas aí, nós já oramos, nós já fomos no encontro, nós já fomos batizados com o Espírito Santo. Aqui, lei e graça. Mas eu estou falando da graça, porque aquelas coisas, irmã, nos corrompem. É concupiscência. As coisas da carne, ela é concupiscência. Você entendeu? Aí nós ficamos debaixo da lei. Como assim, pastora? Maldição. Porque a lei, ela vai nos condenar. Ela vai nos acusar. Mas quando nós olhamos para Jesus, a graça, nós vamos ter o Espírito em nós. O Espírito trabalhou em nós, nos limpou. São as águas que já vai dar nos lombos, né? A água que vai dar nos lombos nossos. E agora nós já vamos mergulhar no rio de Deus. Olha que importante. Aí vem os frutos. Aqui, ó, mas o fruto do Espírito é um fruto só. É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí você se discerne. Eu estou andando na carne ou estou andando no Espírito? No que você quer andar, amada? Eu quero andar no Espírito, amém? Porque algumas vezes, eu não digo que sou perfeita, mas algumas vezes nós voltamos para as obras da carne, para as emoções, para os sentimentos, para as vontades. E o que acontece, pastora? Eu corro logo para Deus. Sabe por quê? Porque eu aprendi que o perdão precisa estar na nossa vida. Quando nós perdoamos, nós somos perdoados. Quando nós nos humilhamos, nós somos exaltadas. Por isso que nós não devemos, irmãs, só andar na alma. Nós precisamos andar na graça. Quem que é a graça, irmãs? Jesus. Jesus nos ensinou como que nós devemos andar na graça. É com esse fruto aqui, ó, um fruto do Espírito. Seja longânima, seja benigna, seja amorosa, seja mulher de fé. Contra essas coisas, o que acontece no próximo? Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Mas como, pastora, que eu posso andar desse jeito? Mergulhando no rio. Você tem que mergulhar. Você tem que, sabe, mergulhar no rio, irmãs, é ficar à mercê das águas. O rio estava correndo debaixo do santuário, do templo. O rio, por onde ele passava, o que ele trazia? Vida. E você viu que o rio desceu para o deserto. E quando ele desceu no deserto, ele chegou no Mar Morto. O que o Mar Morto tem, irmãs? Dá peixe? Tem vida no Mar Morto? Não, tem somente sal. Mas o rio entrou no mar. E o que aconteceu quando ele entrou no mar? Olha aqui. Quando ele entrou no mar, ele foi trazendo vida. Vocês viram que começou a ter no Mar Morto peixe? Peixe dá no sal, irmãs? Não, né? Mas nós vimos ali que o rio, quando ele desceu, quando ele já estava ali descendo, ele começou a trazer vida. Vocês viram que o homem pegou Ezequiel e levou para a margem do rio? E o que lá na margem do rio já tinha? Árvores. Árvores frutíferas. Árvores que davam os frutos. Então, por onde o rio passar, coisa boa vai acontecer. Mas só depende de mim e de você. O quanto você quer se aprofundar nas águas. O quanto você quer deixar fluir nessa água do Espírito. O joelho ainda é raso. Você que tem vida de oração ainda está raso. A água precisa subir. Precisa subir nos seus lombos. Precisa que você não alcance, os seus pés não alcancem mais o chão.
Você precisa se lançar e deixar navegar nas águas, sem medo, sem reserva. É quando você entregou sua vida de fato para Jesus. E disse assim: Jesus, agora faz de mim o que o Senhor quiser. Eu estou aqui agora, Senhor, nas tuas mãos. A minha confiança é o Senhor. E mais nada. Amém, irmãs? Mas o que acontece, irmãs? Por que nós não conseguimos mergulhar no rio do Espírito mais? Porque nós estamos olhando as circunstâncias. Nós estamos olhando as dificuldades. Nós estamos olhando o nosso casamento. Nós estamos olhando o coronavírus. Nós estamos pensando no dia da manhã, na ansiedade, na preocupação. Nós estamos pensando nos nossos filhos. Mas, irmãs, você não vai conseguir resolver nada. Eu te falo, você não vai conseguir curar você do corona. Quem que pode te curar? Jesus. Quem que pode resolver os problemas do seu casamento? Jesus. Como que vai resolver? Olhando para a palavra que eu falei. Quando eu deixo de andar no natural, começo a andar no espiritual, eu sou uma mulher que perdoa. Eu sou uma mulher que ando a segunda milha. Eu sou uma mulher que dou mais uma chance. Eu sou uma mulher que não perco a minha fé. Eu sou uma mulher que não vou perder a minha esperança. Porque a minha esperança não está na pastora, não está no pastor Adão, não está nos irmãos. A minha confiança está no Senhor, que prometeu. Foi Ele que prometeu a tua cura. Foi Ele que prometeu o teu casamento, os teus filhos. Foi Ele. Quando eu oro, eu já oro sabendo que Deus vai fazer. Porque no começo do ano, o que nós fomos pregou-se aqui? Pregou sobre a fé. Que este ano é um ano que nós vamos romper. Eu sou amada. Eu sou filha amada. Aquilo que a sua boca falar. Se o Senhor é o dono do ouro e da prata, eu vou ter dinheiro, não vai me faltar dinheiro. Você tomou posse dessa palavra? Do meu carro, da minha casa, da minha saúde, da minha fé. Mas o que acontece, né, irmãs? A luta vem com os filhos. E você quer tomar o lugar de Deus para fazer uma obra na vida do seu filho, da sua filha. Mas você não vai conseguir, minha irmã, não adianta. Quem vai conseguir transformar o coração não é eu, não é você, não é seu marido, não é seus filhos, é o Senhor. O Senhor que vai transformar. Mas para isso você precisa lançar, mergulhar nas águas e descansar. Se entregar para Jesus. Fala, eu confio, Senhor. Eu creio, Senhor. É o Senhor que vai fazer. Esse ano é o Senhor que vai agir. Eu não vou me preocupar com isso. Eu somente vou fazer o que o Senhor me pede para fazer. O que o Senhor pede para fazer? Perdoar, como Ele perdoa. Amar o próximo como Ele ama. Viver no Espírito como Ele vive. Não é verdade? Jesus não viveu no Espírito? Viveu. Até para fazer a obra, Jesus precisou receber o Espírito Santo. Quando que o Espírito Santo veio sobre Jesus, pastora? No dia do batismo dele. Desceu como forma de pomba sobre Jesus, o Espírito Santo. E uma voz do céu disse, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Sabe, naquela hora Jesus recebeu a unção para começar o ministério dele. Então, quem começa o ministério na nossa vida é o Espírito Santo. Quando nós somos ungida pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo nós vamos curar. Pelo Espírito Santo nós vamos expulsar os demônios. Pelo Espírito Santo nós vamos fazer obras maiores que Jesus fez. Pastora, mas o que vai fazer? Você vai curar os enfermos, você vai expulsar os demônios, você vai evangelizar. Porque ele disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Sabe, quando você começa a comer da palavra, você precisa sentar na mesa e começar a entender a palavra e levar a palavra para a sua vida.
Você precisa, irmã, mudar essa atitude de ficar só sendo ouvinte, que entra aqui e sai ali, e você não pôs em prática. A palavra de Deus é para colocar em prática. Se você tiver que jejuar, jejue. Se você tiver que fazer uma campanha de 7 dias de joelho, de madrugada, faça. O que você quer que aconteça se você não sai do natural? Deus, Ele fala com você. Sabe, esses dias, o pastor Adão pregou sobre Paulo. O que eles fizeram? Um voto. Qual que foi o voto que eles fizeram? Vocês lembram? Os homens que andavam com o apóstolo Paulo? Rasparam a cabeça. Talvez será difícil, pastor, se Jesus pedir para você raspar a cabeça? Fazer um voto? Não sei, Deus pode pôr um voto em você. Deus pode colocar no seu coração, faça um voto. Sabe? Faça um voto. Peça ao Senhor. Quando você era do mundo, você fazia tanto voto. Não era não? Você ia lá nesse lugar lá que sobe as escadas. Subia as escadas. Como chama lá, irmãs? Vamos falar assim disso. Você fazia esses votos. Fazia o voto de não cortar o cabelo. Fazia o voto não sei do que. De acender não sei quantas velas. De ir não sei aonde. Hoje, porque você nasceu de novo, tem o Espírito Santo, tem Jesus, e você ficou paralisada. As coisas não acontecem e você acha que está tudo bem. Mas eu quero te dizer, irmã, Deus quer levantar mulheres de fé, que tem testemunho para contar, que não vive do testemunho, porque Jesus fez isso na vida da irmã. Jesus curou a irmã Tatilane. Jesus livrou a irmã Laura da morte, né? Jesus curou o pastor Adão do câncer. Mas o que está precisando fazer lá na sua casa? O que está precisando acontecer lá na sua família? Ou o que está precisando acontecer dentro de você? Qual que é? Você mesmo pode olhar para você, irmã. As irmãs têm a mania de uma ficar olhando para a outra. Olha o cabelo, olha a roupa, olha o sapato e não sei o quê. Né? Isso é inveja. Vocês viram que inveja faz parte da carne? Não é verdade, irmãs? Mas eu quero te falar, irmãs. Olha para você, entra para dentro de você, faz uma reflexão da sua vida. Quantas almas, quantas vezes que eu paro e falo, Senhor, meu Deus, me ajuda a sair dessa mornidão. Porque o coronavírus paralisou todos os irmãos dentro de casa. A igreja do Senhor parou de ganhar almas, parou de evangelizar. Será que não tem mais vidas para ganhar aí, irmãs, que não tem Jesus? Tem, né, irmãs? Tem muitas crianças para nós ganhar, tem muito juvenil, tem muitas irmãs para nós evangelizar, tem muitos jovens para nós aconselhar. Sabe, é isso que nós precisamos. Sabe, olhar para a palavra de Deus. Não fica olhando, irmãs, você não vem no culto só para ouvir o pastor Adão. Ele é gracioso, né, irmãs? Pastor Adão. Ele é uma enciclopédia bíblica, não é? Amém, glória a Deus, é um dom de Deus. Você também pode ter esse dom. Deus dá o dom, amém? Mas eu quero te dizer, irmã, as palavras, elas precisam tocar o nosso coração. As palavras precisam tornar vida. A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Essa palavra, ela tem que surgir efeito. Você vê essa palavra acontecendo. Você vê você orando para os enfermos e sendo curado. Você vê você olhando para a sua família e o milagre acontecendo. A libertação do seu esposo, dos seus filhos, da bebida, da droga, da não sei do que, irmãs. Como que vai acontecer, pastora? Tem hora que você vai ter confrontos. Porque quando você começa a falar de Jesus, quando você começa... vai ter confronto, você vai chorar. Por quê? Porque mulher chora quando as coisas não dão certo. Mulher é emotiva. Chora. Mas, irmã, vai chorar no pé de Jesus. Mulher tem que falar não sei quantas mil palavras no dia. Tem dia que o meu marido está... Não aguento mais, você fala demais, vou dar uma saída. Por quê? Porque nós
precisamos falar, não guarde. Sabe, irmãs, o que a pastora diz para vocês? Irmã, grite, fale, despeje tudo, mas não fica com o coração cheio de mágoa. Não fica guardando rancor. Não fica descontando nada em ninguém com pirraça. Ele fez comigo, eu vou fazer com ele. Irmã, você não é igual a ele. Homem é diferente de mulher. Vai para Jesus, esteja o coração bondoso como o coração do Senhor Jesus. Essa água, esse rio, ele precisa lavar. Ele precisa te purificar. Irmã, pelo amor de Deus, passou de ontem, esquece. A vida é para frente. Jesus está voltando. Tem mulher que vive lá em 1910. Na família dela, no parente dela, e porque veio essa maldição e chegou aqui. Mãe, pelo amor de Deus, a maldição foi quebrada na cruz, amém? Você é liberta, você é curada, você é limpa, você é purificada. Você pode cair do homem, levantar de Deus. Nós não somos perfeitas. Nós temos defeitos. Nós erramos. Mas o Espírito de Deus, Ele quer nos lavar todo dia. Ele vive como fonte jorrando para nos limpar. Não importa, irmã. Só não deixa esse trem virar uma crosta. Não deixa essa amargura virar uma crosta no seu coração. Se é contra alguém que você tem alguma coisa, confronta. Ó, eu vim aqui. Vim falar para você isso. E quero que você me perdoa. Porque eu sou mesmo franca. Não é assim que nós somos? Sou muito franca. É assim que nós somos. Sabe, irmã? Ah, mas a irmã ficou ferida, ficou magoada. Irmã, pelo amor de Deus, se eu te magoei, vem falar comigo no final do culto. Porque essa água que está me lavando, ela vai te lavar também. É atitude. Mãe, mas eu não consigo perdoar, eu não consigo voltar às boas. Mentira do diabo. Eu vou te dizer uma coisa. Quando você olha para o espelho, você não está vendo a pessoa, você está vendo só a sua sombra lá, né? Sua reflexo, a sua imagem. Aí você fala assim, Dona Hebe, trata jeito de consertar. Vai perdoar fulana agora. Aí você fala, fulana, você me perdoa? Eu libero perdão para você. Isso para quem já morreu. Se tiver alguém vivo, você vai falar com a pessoa. Porque, irmãs, nós precisamos consertar em vida. Porque muitos vão deixar de reinar. Você viu o último versículo que falou aqui? O versículo que fala da carne, das obras da carne, fala que tais não herdarão o reino. Muitas pessoas vão deixar de reinar, porque não fez o que tinha que fazer aqui na terra. Sabe quantas vezes você tem que perdoar o seu irmão no dia? 70 vezes 7. Foi Jesus que mandou, é mandamento. 70 vezes 7, 490 vezes no dia. Ah, pastor, eu não tenho isso não. Deixa para lá. Que deixa para lá, irmão? Conserta quando você está no caminho. Não deixa nada para lá. Ah, pastor, e quando você tenta consertar com alguém, você pede perdão, mas aquela pessoa te ignora. Mãe, eu quero te dizer uma coisa. Eu já fiz isso, já confrontei de novo. Aí ficou pior o assunto. Mas eu falei assim, olha só. Uma convicção eu tenho, que eu pelo menos tentei consertar. Eu fui lá, eu me humilhei, eu falei, eu confrontei. Não quer? Aí não é comigo mais, amém? Uma coisa eu falo para o Senhor, Senhor, não deixa essa pessoa amarrada em mim. Essa pessoa rancorosa, que não perdoa, não quero, Senhor. Ela está perdoada da minha parte. Sabe por quê, irmã? Essa falta de perdão te gruda naquela pessoa. Você vai viver a vida toda pensando naquela pessoa. Pelo amor de Deus, amada. Larga de carregar defunto nas suas costas. Isso é jugo. E Jesus falou, pega o meu jugo, que é o que é leve e suave. Não está falando, irmãos, para você ficar com esse jugo pesado. Você está carregando um jugo. Sabe, irmãs, às vezes eu fico triste.
Mas eu gosto de ser alegre, extrovertida, brincar. Não gosto de ser cara fechada, amarrada. Parece que estou doente, parece que estou de mal com o mundo, parece que estou de mal com meus irmãos. Não, irmã, nós estamos dentro do rio de Deus. Esse rio, por onde ele passa, ele transforma, ele limpa, ele cura, ele santifica, ele purifica, ele traz fé. É esse rio, irmã, e ele está dentro de você. Mas você precisa deixar ele agir. Mergulha no rio. Então essa corrente de águas, fala aqui, irmãs, do trono também de Deus. Apocalipse 22:1. Colocou aí? 22, Apocalipse 22:1. Olha só. O que fala aqui, pastora? Fala da... Conseguiu? Yes? Não, peraí, deixa eu ver aqui na Bíblia então. Glória a Deus, aleluia. Você está recebendo essa palavra, irmã? Irmã, essa palavra não é para ficar só aqui, é para prática. Porque esse ano, irmãs, é o ano da tua vitória. É o ano que a escassez não vai ter. Porque você vai ter nos seus celeiros alimento. Você vai ter dinheiro na sua conta. Você vai ganhar muitas vidas para Jesus. Aquilo que está desarrumado na sua casa vai arrumar. Amém? E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Da onde que vem o rio? Puro como um cristal, vem, olha lá, ó, do trono de Deus e do Cordeiro. Sabe, irmã, da onde que vem a fonte que jorra todo dia nos cultos? Vem lá do trono, vem lá de Jesus. É o Espírito Santo fluindo, é o Espírito de Deus trabalhando. O Espírito de Deus está trabalhando, até quando você dorme ele trabalha. Ele está trabalhando. Ele está te curando, Ele está te restaurando, Ele está trazendo saúde para o seu físico, Ele está te renovando. Eu não estou mais bonita, irmãs? Sabe por quê? Porque o rio também nos renova. Não tem ninguém velho, 100 anos ainda é jovem, amém? 100 anos ainda nós vamos produzir o quê? Frutos. Você dará fruto, pastora, mas a senhora vai dar filhos ainda, filhos espirituais. Amém?